Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais importantes do Brasil, o artigo 5º da Constituição. E olha, isso aqui é muito mais do que só um texto de lei, viu? É quase um manual prático de cidadania. É ele que define nossos direitos e deveres mais essenciais, aqueles que impactam diretamente o nosso dia a dia. Ok, vamos começar com um pequeno mistério. O que esse número significa? 56,38%. Poderia ser qualquer coisa, né? Mas, na verdade, esse número revela o peso de um único artigo em concursos e exames jurídicos no Brasil. E isso já dá uma bela pista da sua imensa importância. E é isso mesmo, todo esse peso pertence ao artigo 5º. Pensa só, mais da metade das questões sobre direitos e deveres em provas importantes se concentram nele. E por quê? Porque esse artigo não é só uma lista de regras, ele é a base, o alicerce de todo o nosso sistema jurídico e da nossa cidadania. Essa pergunta é o nosso ponto de partida. Antes de a gente sair analisando os detalhes do artigo 5º, a gente precisa dar um passo atrás e entender a ideia central por trás desses direitos. O que eles realmente protegem? O que eles garantem, na prática? Uma boa forma de pensar nos direitos fundamentais é usando duas imagens. Primeiro, a de um escudo, que nos protege contra os abusos do Estado. E segundo, como uma chave, que exige que o Estado atue para garantir o nosso bem-estar, sabe? Abrindo as portas para saúde, educação e segurança. Agora, um ponto que gera muita confusão. Direitos fundamentais e direitos humanos são a mesma coisa? Não exatamente. Como o slide mostra, os direitos fundamentais são aqueles que estão escritos na lei de um país específico. Já os direitos humanos, bem, eles são mais amplos, universais, uma ideia filosófica que ultrapassa fronteiras. E o que faz um direito ser fundamental? Eles têm características bem claras. São universais, ou seja, valem para todo mundo. São históricos, porque foram conquistas sociais ao longo do tempo, inalienáveis, ninguém pode vender ou transferir um direito. E, um ponto super importante, são relativos. Como a gente vai ver, isso significa que nenhum direito é absoluto. A história desses direitos é fascinante e pode ser contada em etapas, que os especialistas chamam de gerações. E não é que uma substitui a outra, não. Elas se somam, como se fossem camadas de proteção que a sociedade foi conquistando com o tempo. Esse esquema ilustra bem essa evolução. A primeira geração focou na liberdade, ou seja, em limitar o poder do Estado. A segunda buscou a igualdade, exigindo ações do Estado. E a terceira, a fraternidade, com foco em direitos que são de todos nós, da coletividade. Então, a primeira geração é sobre o não fazer do Estado. São os chamados direitos negativos, onde o dever do Estado é se abster, não interferir na nossa vida, na nossa propriedade, na nossa liberdade de expressão. É a pura defesa do indivíduo. Já a segunda geração é o oposto, é sobre o fazer do Estado. São os direitos positivos que exigem uma ação estatal para garantir condições mínimas de vida digna para todo mundo. Saúde e educação públicas são os exemplos mais clássicos dessa ideia de igualdade na prática. Por fim, a terceira geração vai além do indivíduo. Aqui, a gente fala de direitos que não pertencem a uma pessoa só, mas a toda a coletividade. O direito a um meio ambiente equilibrado ou a um mercado de consumo justo não é meu ou seu, é de todos nós. É o ideal de solidariedade em ação. Certo? Já vimos a teoria. Agora vamos para o que interessa. Como esses conceitos viram regras de verdade. Vamos dar uma olhada em alguns dos direitos mais famosos do artigo 5º e ver como eles funcionam no nosso dia a dia. Vamos começar com a inviolabilidade do domicílio. A regra famosa: a casa é asilo inviolável. Mas, como a gente vê aqui, existem exceções bem específicas. A mais conhecida é a ordem judicial, que, curiosamente, a Constituição diz que só pode ser cumprida durante o dia, um conceito que, aliás, dá muita discussão nos tribunais. Outro direito clássico, a liberdade de expressão. Mas, como já falamos, nenhum direito é absoluto. A própria Constituição já coloca um limite. A manifestação do pensamento é livre, mas o anonimato é proibido. Ou seja, a liberdade vem sempre junto com a responsabilidade. E o direito de propriedade também não é absoluto. O Estado pode sim tomar uma propriedade privada num processo chamado desapropriação, mas as regras são bem rígidas. Esse quadro resume os 3 tipos principais e mostra como a compensação pode variar, e muito, dependendo do motivo. E o direito de reunião? Todo mundo pode se reunir, mas com algumas condições. A manifestação tem que ser pacífica, sem armas, e não pode atrapalhar outra reunião que já estava marcada. E um detalhe que faz toda a diferença: é preciso só um aviso prévio, não uma autorização. A ideia é informar, não pedir permissão.
Já mencionamos isso algumas vezes, mas agora vamos aprofundar. Essa ideia de que nenhum direito é absoluto é talvez o conceito mais importante para a gente entender como o sistema jurídico funciona na vida real. Os direitos convivem e, às vezes, eles batem de frente. Para ilustrar, fica essa pergunta. A liberdade de expressão pode ser usada para defender o racismo, por exemplo? Ou para violar a privacidade de alguém? A resposta que a maioria das pessoas dá de bate-pronto é claro que não. E a lei concorda com isso. E aqui está o princípio-chave, a relatividade. Um direito termina onde o do outro começa. A liberdade de expressão, por exemplo, é limitada pelo direito à honra, à imagem, pela própria dignidade da pessoa humana. É um jogo de equilíbrio constante. E como os tribunais resolvem essas tretas? Eles usam algo chamado de princípio da harmonização. A ideia não é escolher um direito vencedor e um perdedor. É ponderar os dois lados para que eles possam coexistir da forma mais harmônica possível, com o menor sacrifício para cada um. Mas a história dos direitos não acabou na terceira geração, de jeito nenhum. O mundo continua mudando, e com essas mudanças surgem novas necessidades e novos debates sobre quais proteções são fundamentais para a nossa sociedade. Alguns juristas já falam numa quarta geração de direitos, que nasceu com a internet e a globalização, tipo o direito de acesso à informação ou a proteção de dados. E tem gente que vai além, propondo uma quinta geração focada no direito à paz, como se fosse a base para todos os outros direitos poderem existir de verdade. E isso nos leva a uma reflexão final. Com o avanço da inteligência artificial, das mudanças climáticas, das novas formas de interação social, quais serão os direitos que a gente vai precisar defender no futuro? A história dos direitos está sendo escrita agora. E entender o passado é, sem dúvida, a melhor forma de construir o próximo capítulo.